Tudo bem, pessoal? O vídeo de hoje é sobre o midazolam. Esse fármaco que é derivado de de uma molécula de benzodiazepínico que pode ser utilizada tanto oral quanto de modo injetável, né? Dependendo da solubilidade do fármaco. Então, dependendo do módulo da cadeia química dele, se ele é lipofílico ou se ele é hidrossolúvel, se é o sal hidrossolúvel, dependendo da molécula, ele é injetável ou é oral. Bom, basicamente é isso, tá? Uma questão que a gente deve saber é que a absorção dele é muito rápida. Então ele tem uma rápida absorção. Por exemplo, quando você faz ele via oral, é mais ou menos de 15 a 20 minutos. Tá? Então ele vai ter essa rápida absorção dele. Bom, o que acontece? A meia-vida dele também não é longa. Você tem a meia-vida dele, em média, 2 horas. Ou seja, para cair, metade da dose dele também é bem rápida, em média 2 horas, tá? Bom, para que ele já está bem estabelecido? Então ele está bem estabelecido como hipnótico, ou seja, você utiliza ele como hipnótico quando você tem insônia ou primária ou secundária, ou seja, decorrente de alguma outra condição, tá? Você pode utilizar ele como indutor do sono que ele está bem estabelecido, tá? Ou seja, aqueles pacientes que têm dificuldade para adormecer, ele tem uma grande eficácia. Ou você pode utilizar ele na segunda metade do sono. Os pacientes que têm dificuldade de manter o sono, tá bom? Tem essas duas opções. Bom, ele tem uma vantagem que, de modo geral, ele não provoca nenhum efeito, por exemplo, de ressaca no dia seguinte, tá? Ressaca é o próprio fármaco. Aparentemente, ele não tem... Uma outra vantagem é que, aparentemente, ele não tem nenhuma dose tolerância, então, aparentemente, ele não desenvolve tolerância. Lógico que entra naquela lógica do Zolpidem. Tem um vídeo do Zolpidem que eu falo justamente disso, né? Você tem que tomar cuidado, porque tem séries de aspectos psicológicos, o sono é uma questão complexa. Então, falar que não desenvolve dependência é uma coisa complicada, tá? Bom, o seguinte... acontece o seguinte... Você tem um uso restrito dele para não alterar muito as fases do sono. Então, em geral, quando você prescreve o midazolam, se restringe ali de 30 a 90 dias, tá? Você restringe essa faixa de uso dele, né? Por uma série de fatores. Tanto para você regular o sono da pessoa e você identificar os fatores que estão atuando na insônia dela e você não utilizar o medicamento apenas como uma forma de tapar essa condição do sono, tá bom? Outra questão legal é que ele é utilizado antes de procedimentos. Então, antes de cirurgia, antes de endoscopia, quando você vai fazer ventilação mecânica. Por quê? Porque você diminui a dose do anestésico utilizado depois. Então, faça o uso de midazolam justamente para isso, tá bom? Bom, aí você faz o uso mais ou menos 10 minutos antes, né? Geralmente é isso que faz do procedimento, tá? Bom, quando você tem outra indicação é o estado de mal epilético. Nesse caso, você utiliza ele por infusão contínua, né? Como a gente sabe, eu já fiz um vídeo sobre isso, você utiliza ele como infusão contínua, né? Bom, a dose dele como indutor do sono, tá? Que é a principal indicação, tá? Indutor do sono, tá? Então, geralmente, a dose usual para adulto é de um comprimido de 15 miligramas, tá? De meio a um, na verdade, né? Então, você faz ou de meio comprimido ou um de 15 miligramas. Geralmente ingerido na segunda metade da noite. Tá? Bom, nos quadros de insônia terminal, você pode utilizar ele nesse esquema e ele
garante pelo menos umas 4 horas de sono. Tá? Os estudos mostram isso, né? Então, naqueles estágios de insônia muito complicados, você utiliza ele e ele garante uma boa dose de sono, tá bom? Bom, a retirada abrupta, os estudos mostram, retirada abrupta. Os estudos mostram que ele traz alguns sintomas de abstinência, tá? Que pode durar desde poucas horas até semanas. Aí você tem uma série de sintomas que podem aparecer. Então, agitação, insônia, dificuldade de concentração, sudorese, espasmo, tá? Então, espasmo, sudorese, uma série de fatores em relação a isso. Bom, ele vai atuar modulando o receptor GABA. Modulando o receptor GABA. Lembra que o GABA é o neurotransmissor inibitório do SNC. Do SNC, tá? Então aí você diminui ali a condução elétrica do cérebro. Tudo bem? Você aumenta ali os canais de cloro, entra mais cloro dentro da célula, o cloro tem carga negativa, com isso fica mais difícil de despolarizar o neurônio, tá? Bom, o que acontece? Então, em suma, né? Ele é um derivado de um benzodiazepínico, ele tem uma potente ação hipnótica, além disso, ele tem ação ansiolítica e também miorrelaxante. Tá? E ação miorrelaxante. Basicamente é isso. Você tem comprovação de eficácia tanto na sedação em CTI, como eu falei, insônia para procedimento cirúrgico anteriormente e indução da anestesia. E no controle do mal epilético. Tudo bem, pessoal? Basicamente é isso que tem para falar do midazolam. Os efeitos colaterais são aqueles conhecidos em relação aos benzo, né? Abstinência, um pouquinho de amnésia, às vezes retrógrada, uma mudança de marcha, confusão, déficit de atenção, déficit de memória, isso nos primeiros dias, mas isso tende, com dose ajustada e bem indicado, a ser relativamente controlado.